Olá, pessoal, tudo bem? Durante essa semana, estaremos terminando o nosso estudo sobre os gases da atmosfera, finalizando com o estudo do gás carbônico. Também estaremos estudando a relação entre os gases da atmosfera e a pressão. Então, pegue o seu livro de ciências, abra na página 123 e acompanhe a explicação. Gás carbônico. Embora o gás carbônico esteja presente em quantidade muito inferior à do gás nitrogênio e oxigênio, ele também participa ativamente dos processos vitais. Todos os seres vivos que fazem respiração celular liberam gás carbônico na atmosfera. Os processos de decomposição realizados por bactérias e fungos, a combustão nas fábricas ou em veículos e as queimadas também liberam gás carbônico. Mas o gás carbônico acumulado na atmosfera é absorvido pelas plantas e as algas, que fazem a fotossíntese. O gás carbônico está envolvido no efeito estufa. Mas o que é o efeito estufa? Observe a ilustração que retrata o mecanismo do efeito estufa. Na primeira imagem, nós podemos observar que a luz solar ultrapassa a atmosfera e chega até a Terra. Os seres vivos, eles absorvem parte desse calor, até mesmo os objetos, as construções, o asfalto absorve o calor, o solo absorve parte desse calor. E parte desse calor volta para o espaço, ok? Observe na terceira imagem, né? Uma pequena concentração de gás carbônico, né? Retorna para o espaço. O efeito estufa é um fenômeno natural e muito importante para o planeta, pois é através do efeito estufa em que os seres vivos conseguem absorver, né, o calor emitido pelo Sol, que é extremamente importante para a manutenção da vida no planeta. O problema do efeito estufa pode acontecer em certas regiões onde a quantidade de gases poluentes atmosféricos é muito grande e aí não permite com que esse excesso, né, de calor que é liberado, que não é utilizado no ambiente terrestre, retorne para o espaço, ok? Esse é o problema. Mas em regiões onde os gases poluentes, né, estão em alta concentração. Isso não acontece de modo geral em todo o planeta. O que acontece de modo geral em todo o planeta é o efeito estufa natural, muito importante para a manutenção da vida no nosso planeta. La 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 la. Oi, professor Albert. Lembra que o senhor ficou de explicar por que o carbono é tão importante na nossa vida? Ah, sim, é muito, muito importante. Quase tudo que a gente come tem carbono e 1/5 do nosso corpo é carbono. Ele é vital para todos os seres vivos. Puxa vida! De onde vem todo esse carbono? Ele vem de uma reação química extraordinária que só acontece porque existe a luz do Sol. Do Sol? Ai, ai, ai. Agora o senhor vai ter que explicar essa história direitinho. Essa reação química se chama fotossíntese e é o começo do ciclo do carbono. Oba, oba! Eu sempre escuto falar dessa fotossíntese e não entendo direito. Então vamos lá, Saturnina. As plantas recebem água do solo, que é H2O, e capturam o gás carbônico do ar, que é o CO2. Durante o dia, a luz do sol que bate nas plantas realiza essa incrível transformação química nas suas células. A água e o gás viram oxigênio, O2, que é liberado no ar, e glicose, C6H12O6, que é o alimento para elas crescerem, que contém o carbono. Que legal! É isso então a fotossíntese?
E sem o sol, nada disso acontece, né? Exatamente, Saturnina. E como o carbono vai parar dentro das pessoas? Como os homens comem plantas e animais, o carbono do nosso corpo vem daí. Preciso explicar também que os animais se livram de parte do carbono na forma de gás carbônico, quando soltam o ar da respiração. E as plantas fazem isso durante a noite. Outra coisa interessante é que tanto as plantas quanto os animais que morreram durante milhares de anos transformaram o carbono de seus corpos em combustíveis fósseis, carvão, petróleo e gás natural que estão debaixo da terra hoje. Entendi! Que interessante mesmo! E como acontece o ciclo do carbono? Boa pergunta, Saturnina. As plantas estão na base desse ciclo. Muitos animais comem plantas. Muitos animais comem plantas e animais que comeram plantas. O carbono vai passando de um para o outro. Quando os animais devolvem para o ambiente o gás carbônico da respiração e as plantas fazem o mesmo durante a noite, o ciclo se fecha. Sei! Professor, vê se eu entendi direito. Esse gás carbônico que as pessoas e animais soltam, então, volta para o ar e recomeça o ciclo, fotossíntese, etc. Exatamente. Mas tem uma coisa que tem preocupado todo mundo. O gás carbônico que está no ar não vem só das plantas e animais. As queimadas, as indústrias, os carros vêm soltando muito mais gás carbônico no ar do que as plantas, através da fotossíntese, podem transformar em oxigênio. E o que vai acontecer? O que já está acontecendo, Saturnina? Muito triste. Muito gás carbônico na atmosfera cria o efeito estufa e está mudando o clima da Terra. Ai, meu Deus! E o que podemos fazer, professor? Aprender a contribuir para melhorar a situação. Cada um de nós tem que conhecer a pegada de carbono. Pegada de carbono? Isso mesmo, Saturnina. Mas eu explico no nosso próximo encontro. Os gases da atmosfera e a pressão. Todas as moléculas de gases que compõem a atmosfera são formadas por átomos, logo são matéria e têm massa. O ar exerce pressão sobre tudo o que existe na superfície da Terra. A pressão exercida pelo ar atua em todas as direções, de certa forma empurrando por todos os lados os objetos que estão mergulhados nele. É uma ação muito semelhante àquela exercida pela água quando os corpos estão submersos. A pressão atmosférica varia de acordo com a altitude. Quanto maior a altitude, menos moléculas de ar existem em cada volume considerado. Isso significa que o ar é mais rarefeito em locais mais altos. Como existem menos moléculas, a pressão exercida também é menor. Barômetro. Barômetro é o nome do aparelho usado para medir a ação da pressão atmosférica em diferentes altitudes. O barômetro foi inventado pelo cientista italiano Evangelista Torricelli, que viveu entre 1608 e 1647. A história do barômetro. Bom, para falar de barômetro, eu vou voltar um pouco no tempo. Esse cara aí é o Aristóteles, um filósofo grego. Ele pensou: a natureza tem aversão aos espaços vazios, e chamou isso de horror vacui, em latim. Ele disse que o vácuo absoluto, a ausência de matéria, não poderia existir porque a matéria ao redor imediatamente preencheria esse espaço. Ele estava errado. O vácuo é um elemento importante do barômetro, que é um instrumento que mede a pressão do ar. A pressão do ar está diretamente relacionada com a temperatura do ambiente, e mudanças rápidas na pressão podem contribuir para formar eventos climáticos extremos, como furacões e tornados. O barômetro é uma das ferramentas mais usadas pelos meteorologistas e cientistas.
como o barômetro funciona e como ele foi inventado. Bem, isso levou um tempo, uma vez que a teoria de Aristóteles e de outros filósofos antigos em relação à impossibilidade de vácuo parecia ser bem convincente. Poucos pensaram em questioná-la durante quase 2000 anos, até que a necessidade levantou a questão. No início do século XVII, mineiros italianos enfrentaram um problema sério quando descobriram que as bombas não conseguiam elevar a água a mais de 10 metros e 30 centímetros. Alguns cientistas da época, inclusive Galileu Galilei, propuseram que a aspiração do ar para fora do encanamento era o que fazia a água subir, mas que sua força era limitada e não poderia elevar a água a mais do que 10 metros e 30 centímetros de altura. Entretanto, a ideia em si da existência do vácuo era ainda considerada polêmica, e a excitação com a teoria inovadora de Galileu levou Gasparo Berti, no começo da década de 1940, a realizar um experimento simples, porém brilhante, para demonstrar que isso era possível. Ele construiu um tubo de chumbo de 11 metros, que foi preenchido com água e colocado em uma cuba rasa, fechado nas duas extremidades. A extremidade inferior, então, foi aberta e a água fluiu para a cuba até que seu nível no interior fosse de 10 metros e 30 centímetros, deixando um vazio na parte superior, sem que tivesse entrado ar no tubo. Berti tinha conseguido criar diretamente um vácuo estável. Apesar da possibilidade de vácuo ter sido demonstrada, nem todos estavam convencidos da ideia de Galileu de que o espaço vazio exercia alguma força misteriosa sobre a água, ainda que limitada. Evangelista Torricelli, um jovem discípulo e amigo de Galileu, decidiu analisar o problema por outro ponto de vista. Em vez de concentrar-se no espaço vazio no interior do tubo, ele se perguntou o que mais poderia agir sobre a água. E sendo o ar em volta da cuba a única coisa em contato com a água, ele acreditava que só poderia ser a pressão do ar que impedia a água de descer ainda mais no interior do tubo. Ele percebeu que a experiência não era apenas um meio de criar um vácuo, mas também funcionava para equilibrar a pressão atmosférica sobre a água fora do tubo e a pressão da coluna de água dentro do tubo. O nível da água dentro do tubo diminui até que as duas pressões se igualem, fato que acontece quando o nível da água estiver à altura de 10 metros e 30 centímetros. Essa ideia não foi facilmente aceita, pois Galileu e outros pensavam que o ar não tinha peso e que não exercia pressão. Torricelli decidiu repetir a experiência de Berti, usando mercúrio no lugar da água. E por ser mais denso do que a água, o mercúrio desceu ainda mais, e a coluna de mercúrio atingiu apenas uns 76 centímetros. Além de permitir a Torricelli construir um instrumento mais compacto, isso apoiava sua ideia de que o peso é o fator decisivo. Uma variação dessa experiência usava dois tubos, um deles dotado de um grande balão no topo. Se a interpretação de Galileu estivesse correta, o maior vácuo no segundo tubo deveria fazer mais sucção e elevaria ainda mais o nível do mercúrio. Mas o nível era o mesmo nos dois tubos. O apoio decisivo para a teoria de Torricelli veio através de Blaise Pascal, que levou um tubo como este até o topo de uma montanha e mostrou que o nível do mercúrio baixava e que a pressão atmosférica diminuía com o aumento da altitude. Barômetros de mercúrio baseados no modelo original de Torricelli continuaram a ser um dos meios mais comuns de medir a pressão atmosférica até 2007, quando as restrições ao uso do mercúrio, devido à sua toxicidade, obrigaram que ele não fosse mais produzido. Não obstante, a invenção de Torricelli, nascida do desejo de questionar dogmas aceitos havia muito tempo a respeito do vácuo e do peso do ar, é um exemplo notável de como pensar fora do convencional ou fora do tubo pode ter um impacto bem pesado. E chegamos ao final de mais uma videoaula. Espero que tenham compreendido todo o conteúdo que nós estudamos. Não deixem de fazer as atividades propostas no material de apoio. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.